a humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Linda apoteose racional. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então hoje, sábado, 17 de agosto de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E como sempre, o Bom Dia Racional está sempre trazendo o quadro dos Vamos Sabatinar. Hoje é o 50º quadro, 51º, melhor dizendo, quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas dos nossos queridos ouvintes, né, que nos acompanham na rádio e nas redes sociais, ok? Então é isso aí, meus queridos. O Sintonia Racional é um programa de divulgação racional ao alcance de todos que ainda não conhecem o livro Universo em Desencanto, no qual está contido todo o conhecimento natural de cultura racional. Então é isso aí. Vá no YouTube, no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional, ok? Curta, compartilhe, né? Siga a nossa página, a página Sintonia Racional. E dê um like, ok? Então é isso aí, meus queridos. Então, com esta equipe maravilhosa, né? Que é o Antônio Santos, Ângela Maria, o senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, eu, Madalena Matias, aqui de Alagoinha também, Orlando Almeida, aqui de Alagoinha, e Sandra Santos, na parte técnica, também aqui de Alagoinha. E lembrando que o Antônio Santos é do Rio de Janeiro, é o carioca, ok? E a Ângela, do Recife, Pernambuco. Então, meus queridos, para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas, eu convido o Antônio para iniciarmos. Então, Antônio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, seu Bonisval, Orlando, Sandra, aos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, e aos nossos internautas, Madá. É isso aí, Antônio. Então, a pergunta é a seguinte: como a cultura racional define a consciência humana? Excelente pergunta. Mas vamos lá. Os amigos e ouvintes chegarão às suas próprias conclusões. Isto por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos aqui neste segundo mundo, nesta galáxia térrea, num verdadeiro estado de inconsciência. Sim, minha gente, nós vivemos aqui, vou repetir, num verdadeiro estado de inconsciência. Ou melhor dizendo, nós vivíamos nesse estado de inconsciência. E o porquê desse estado de inconsciência? Porque nós vivíamos aqui completamente desconhecidos de nós mesmos. Vivíamos aqui sem nos conhecermos. Se não, vejamos, não sabíamos quem nós éramos, não sabíamos o porquê nós assim somos, não sabíamos de onde viemos, não sabíamos para onde vamos, não sabíamos como vamos, não sabíamos como este segundo mundo e esta galáxia térrea foi feita, não sabíamos, antes da existência desse segundo mundo e dessa galáxia térrea, o que existia, não sabíamos como foram feitos o Sol, a Lua,
as estrelas, a terra, a água, os animais, os vegetais e os minerais. Não sabíamos como foram feitos os planetas, não sabíamos, antes de ser todo esse conjunto que existe no nosso universo, não sabíamos antes dele existir o que eram. Então, vejam vocês, vivendo nessa condição, o ser humano passou a viver regido, governado e orientado pelo pensamento, achando que o pensamento fosse natural da natureza, achando que pensar e imaginar era o tudo da vida. Mas vejam, meus amigos ouvintes, como a humanidade vem vivendo no decorrer de toda a sua história. O ser humano vive destruindo um ao outro, brigando um com o outro, vive matando um ao outro. E isso é histórico. E de um tempo para cá, todo esse desequilíbrio aumentou de uma forma tal que as pessoas, os seres humanos, não estão mais suportando a vida do jeito que ela está. Então aí fica a pergunta: onde está a consciência do viril humano sofredor? Será que nós temos essa tal consciência tão falada e tão propalada? Será que fazemos uso da consciência quando usamos a violência, quando usamos o terror, quando usamos a guerra, quando usamos do nosso livre-arbítrio para tirar a vida do nosso semelhante? Será? Será? Fica aí a pergunta, meus amigos. E aí, o que a cultura racional traz dentro desse horizonte que eu descrevi aqui para vocês? A cultura racional traz a consciência positiva, que se traduz no seguinte lema: amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Difícil isto. Difícil mesmo de se adquirir com o pensamento e a imaginação, porque pensamento e imaginação são dois seres gladiadores, foram feitos para lapidar, foram feitos para destruir, foram feitos para proporcionar sofrimento, para sacrificar. Então, para adquirirmos a consciência verdadeira, a consciência racional, precisamos desenvolver a parte suprema do ser humano que estava paralisada esses anos todos, esses trilênios todos, só falando assim. E aí sim, desenvolvendo o raciocínio do ser humano, o raciocínio, por ser o dono da vida, trará a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, é isso, Madá. Continua daí. Muito bem, Antônio. É verdade. Então, agora eu convido a Ângela, né, para darmos continuidade. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda, minha querida. Olá! Olá, queridos ouvintes, queridos colaboradores, saudações nacionais a todos que nos acompanham neste momento pela Web Rádio TV de Alagoinhas e a todos que irão nos acompanhar pelas redes sociais. Vamos lá, Madá. É isso aí. Então, qual é a visão da cultura racional sobre a relação entre o corpo e a mente? Uau! Eita, lá vamos nós, a relação corpo e mente. Isso é muito questionado, né?
dentro da sociedade humana, né? O corpo é separado da mente, a mente comanda o corpo comanda a mente, quem comanda quem é quem nessa dualidade que nós vivemos. Pois é, meus caros, cultura racional tem resposta para tudo. É estudar, não é? É estudar e a gente vai compreendendo, vai se entendendo, porque é um conhecimento de si para si, não é? E de todo esse coletivo que nós estamos dentro dele, o universo. Então, o racional superior, ele fala que esse corpo de matéria, né, ele é fluídico, né, composto por 7 sementes, 7 vidas, 7 virtudes, que estão elas, sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais. Não é mistificação, é fato. Nós somos feitos de energia desses 7 seres que nos compõem, não é? Então, na falta de um, a gente não vai se sentir bem. A gente vai ficar, com certeza, abalado, né? E aí vai vir uma série de situações que a gente vai compreender. Tem alguma coisa errada no corpo. E aí é justamente as sementes que estão aí a nos compor nesse corpo de matéria, né? Que é fluídico, composto por essas energias desses 7 seres. A nossa mente, ela tem, né, aí a direita, a esquerda e o centro. A nossa mente também é energética, porque lembrem-se, meus caros, tudo é energia na natureza, que compõe, que mantém, que decompõe, que termina, que tem início, que tem fim. Então, a nossa mente, na direita, ela tem a energia elétrica dando formação aos nossos pensamentos. Assim nos ensina o racional superior, autor do livro Universo dos Encantos, que no lado esquerdo da nossa mente é formada pela energia magnética que vai trazendo aí para nós as nossas imaginações. E que no primeiro milênio toda a humanidade, e aí a humanidade foi desenvolvendo todo esse lado esquerdo, passou horas e horas, tempos e tempos imaginando. Não havia muita movimentação, era mais imaginação. Lá para trás, muito lá atrás, né? Época de selvagens, né? A gente estava ali muito na fase da imaginação. Por quê? Porque ali estava funcionando a energia magnética, que é a energia da Terra, uma energia mais condensada, uma energia mais densa, uma energia, né, que ali é mais, vamos dizer assim, um pouco mais pesada, mais lenta. Mas a natureza, ela é formada de evolução, ela por si mesma evolui, e aí ela vem e sai do primeiro milênio, adentrando para o segundo milênio, para desenvolver agora o pensamento, do lado direito da humanidade. E aí a humanidade, ela começa a ser um ser pensante, pela energia da água, energia elétrica, uma energia mais rápida, né? Uma energia mais leve. E aí a gente começa a pensar isso, pensar aquilo, construir isso, construir aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente se desenvolve dentro, né, dessa nossa natureza magnética, elétrica, magnética. Isso, ó, a nossa mente. Mas aí a natureza, mais uma vez, evolui. E quando ela evolui, ela vai evoluindo seus feitos. Somos nós. Por isso nós vemos aí a própria ciência mostrar que o ser humano, ele vem em evolução, vem evoluindo, né? Sai lá das cavernas e agora ele está onde? Está no espaço com suas máquinas, não é? Por quê? Porque a fase agora, meus caros, é a fase cósmica, é a fase racional, é a fase cósmica da natureza, é a fase espacial.
Então a mente humana ela começa a se voltar mais para cima. Por quê? Porque é de cima que nós viemos, estamos aqui embaixo, mas daqui nós nós somos de cima. Então a mente humana ela começa a receber as influências agora da fase racional, da evolução da natureza, que agora traz para nós o conhecimento justamente de como funciona a nossa mente. Nós temos aí, né, todos esses estudos que a humanidade construiu, né, descobrindo como é que funciona uma coisa, como é que funciona a outra, né, porque aí dentro dessa mente nós temos os órgãos, né, aí a gente tem o cérebro, o cerebelo, a gente tem isso, tem aquilo, porém, a gente tem uma máquina que o racional superior fala que se chama a máquina do raciocínio, que nele está contido a nossa ínfima partícula, a última partícula de toda essa trajetória de descida e que ela ficou intacta. Ela não se deformou, ela não se degenerou, que é da energia racional, a qual ele chama de habitante do mundo racional. E aí, estudando o livro Universo dos Encantos, esse habitante, essa partícula, que ele dá o nome de raciocínio, começa a acordar. E aí, essa relação mente-corpo, ela vai se tornar coesa, não vai haver essa dualidade. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a imunização racional. E a imunização racional, que tanto fala a cultura racional, é justamente essa mudança natural que a natureza agora faz em nós, né? Haja visto como no programa passado nós falamos aqui das crianças que hoje, quando chegam, elas chegam muito mais evoluídas. Elas são muito mais evoluídas do que seus pais, muito mais evoluídas do que seus avós, bisavós, avós, por aí afora. Só uma prova de que a natureza, ela evolui o ser humano através das suas energias. E a energia superior, que é a energia racional, está tratando agora o animal racional que somos nós. Então, a nossa mente humana, ela vai deixar de ser dual, ela vai deixar de ser elétrica, magnética, para ser racional, que é tudo uma coisa só, caminhando aí para esse conhecimento. Daí, nós, estudantes de cultura racional, fazemos as divulgações para dizer: ei, você que está aí pensando, já é tempo de raciocinar, porque raciocinando, nós vamos nos conhecer, e nos conhecendo, nós vamos aprender a respeitar todos os feitos da natureza. Vamos conhecer quem é a natureza e vamos galgando para cima, porque é de cima que nós somos. Portanto, desenvolva o raciocínio nos estudos magnânicos de Universo em Desencanto. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. E agora eu convido o senhor Bonisval. Seu Bonisval, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Que o racional superior esteja sempre conosco e com os que estão nos ouvindo. É isso aí, seu Boni. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a interpretação da cultura racional sobre o conceito de Deus? Pois é, né? Então, o conceito de Deus é muito vasto. E já houve muitas interpretações sobre Deus. Houve uma época que não existia Deus na Terra. Aí depois foram interpretando e surgindo muitas coisas, até animais chamados totem. Aí esses animais são entidades divinas, essa coisa toda. Então, o ser humano, ele, no Antigo Egito, pessoal muito antigo acreditava que Deus era o Sol. E também aqui, na América do Sul, os Incas também, eles chamavam-se filhos do Sol, porque eles achavam que o chefe deles era uma pessoa divina e que essa pessoa era filha do Sol. Então eles tiveram o nome de filhos do Sol, eles acreditavam que Deus era o Sol. E depois foi se modificando muitas coisas, aquela cultura deles, veio os espanhóis destruir tudo,
E acabou-se aquela cultura deles. E nós estamos aqui, mas vamos dizer, materializando muito a palavra de Deus. Quando acontece, vamos dizer, um grande acidente que morre centenas de pessoas, e às vezes escapa uns, as pessoas, graças a Deus eu escapei e fulano escapou de minha família. E aqueles outros que morreram daquela família, o que dirão? Outra coisa também, graças a Deus meu time ganhou. Aí vem a materialização como coisa que Deus fosse uma coisa tão vulgar. Mas nota-se que não é uma coisa tão vulgar e material. Então o ser humano, ele precisa realmente se conhecer. Aqui no Nordeste, quando há muita seca, às vezes 5, 6 anos de seca, aí vem uma grande chuva, graças a Deus choveu. Mas quando a seca está torrencial, não diz, graças a Deus essa seca está matando tudo, ninguém diz. Então é um conceito que se criou muito sobre a respeito desse personagem, Deus. Então, eu acredito em Deus. Acredita mesmo? É um conceito que nós absorvemos e nos disseram que era isso, aquilo, aquilo outro. Aí a pessoa pode dizer, não, mas você está dizendo que Deus não existe. Não. A cultura racional dá a definição do verdadeiro Deus que trouxe sua identidade em 1935. Aí o racional superior, esse é o verdadeiro Deus. Mas o mundo está por conta de Deus? Não, está por conta dos seus habitantes. Os seus habitantes criam leis, destrói, faz o que quer, guerras e tudo mais. Porque o mundo está por conta dos seus habitantes. O mundo só ficará por conta do verdadeiro Deus quando todos desenvolverem o seu raciocínio, que é uma partícula de Deus que nós temos, que é o raciocínio. Então essa energia precisa ser desmaterializada para que ela volte ao seu estado natural. Aí sim, nós vamos ser realmente filhos de Deus, que nós já mencionamos, mas vamos entrar em contato com esse ser supremo, que muitas vezes a gente acha que está em contato e falamos, Deus existe, não sei o quê, mas é banalidade que o ser humano criou. Aí você não acredita em Deus, essa cultura racional não quero não, que ela não fala em Deus, mas não é bem assim, ela fala em Deus sim, mas o verdadeiro que o ser humano desconhecia. Então é preciso que o ser humano procure realmente se conhecer, estudando a cultura racional para saber quem é realmente o verdadeiro Deus e ter contato com esse ser supremo, a tudo e a tudo, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias que habita o supermundo, o primeiro mundo, de onde nós viemos. Então temos que ser, somos filhos de Deus e temos que entrar em contato com esse ser. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela pergunta. É isso aí, Cebones. E agora eu convido Antônio Santos para responder a próxima pergunta. Antônio, qual é a visão da cultura racional sobre a origem e o propósito da vida? É verdade. Que brilhante pergunta e que excelente pergunta. Porque nos remete a conhecer sobre a vida. E aí estamos aqui há milhões e milhões de milênios procurando descobrir qual a origem da vida. Entretanto, o ser humano busca a origem da vida, busca descobrir a sua origem, tendo como ponto de partida a matéria, como se a vida fosse e existisse e fosse feita na matéria. Mas precisamos ter em mente que não há efeito sem causa. Se a matéria existe, se a vida da matéria existe, é porque existe a sua causa. E nós sabemos muito bem que tudo neste mundo é energia. Antes de ser matéria, era energia. Então, minha gente, por que o ser humano até hoje ainda não encontrou a origem da vida na matéria? Por uma razão muito simples. Porque a vida
não surgiu na matéria, porque a vida pré-existe à matéria. Ou seja, a vida é anterior à matéria, porque antes de existir a matéria e a vida da matéria, já existia a vida, que é a vida racional, a vida eterna do primeiro mundo, do mundo racional. Então, minha gente, a vida que nós conhecemos aqui, que nós chamamos de vida, na verdade é um sopro de vida, é uma centelha de vida, é uma vida fluídica. Por quê? Porque ela é igual a um sopro que se esvai. E por isso esta vida daqui é uma vida passageira e provisória. Mas, como eu disse anteriormente, antes de existir a matéria, já existia a vida, e existe a vida, que é a vida racional, pura, limpa e perfeita. Então, precisamos descobrir que não há efeito sem causa, não há causa sem origem, e não há origem sem que haja a base da origem da causa. A mesma coisa é a vida. Não há vida sem causa, não há causas da vida sem origem e não há vida sem a base da origem da vida. E a base da origem da vida é o mundo racional, o primeiro mundo. A vida surgiu e foi feita no mundo racional, no primeiro mundo. E quem deu origem e causa à vida? O racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. E como o racional superior criou essa forma de vida? Ele criou essa forma de vida de uma forma pura, limpa e perfeita, em forma de corpos de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, de condensação da energia racional, uma energia pura, limpa e perfeita, a primeira energia do primeiro mundo. Só que existiu um processo de transformação e por conta desse processo de transformação, nós viemos parar aqui, nesta segunda vida, neste segundo mundo, achando que aqui é que surgiu a vida. Mas precisamos transcender, minha gente, e entender que a vida surgiu no primeiro mundo. Então, vamos em busca do primeiro mundo, em busca da origem da vida e em busca do propósito da vida. Qual é o propósito da vida? É desenvolver o nosso raciocínio e desenvolver as 4 partes importantes desse aparelho elétrico e magnético que nós temos, para que, depois dessas 4 partes desenvolvidas, possamos nos reintegrar à vida verdadeira, que é a vida eterna, a vida racional. Então, este é o propósito da vida. Desenvolvermos essas 4 partes e desenvolvermos o raciocínio para voltarmos ao nosso estado natural. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Então, agora, vou chamar seu Bonisval para responder a próxima pergunta, na ausência de Ângela. Seu Bonis, é o seguinte: como a cultura racional aborda a questão do livre-arbítrio versus determinismo? Questão do livre-arbítrio versus determinismo. Pois é, o ser humano, ele tem um livre-arbítrio. Então, a liberdade, isso está na Carta dos Direitos Humanos. Todos indivíduos nascem livres para exercer a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Só que o ser humano abusou do livre-arbítrio e foi provocando tudo contra as leis naturais da natureza. Aí foi
provocando todo esse sistema. Aí o que faz é o mandato? Como o ser humano era a verdadeira fera, aí foi criando dogmas, criando doutrinas. Naquela época o ser humano era regido pelo temor, aí dizia fulano, não seja assim tão mal, senão você vai para o inferno. Sua alma, quando você morrer, vai ser espetada pelo garfão. Aí aquele medo impôs no ser humano um certo freio. Aí ele foi melhorando, se melhorando um pouco, mesmo assim continuando rebelde. Porque esse livre-arbítrio, esse determinismo, como ele fala, aí foi surgindo as religiões e foi surgindo essa confusão em que a gente se meteu. Nós estamos hoje atolados nessa confusão, vivemos uma vida sem ninguém entender ninguém. Ninguém se entende, ninguém se compreende, é uma vida tumultuada. Então é preciso que o ser humano se conscientize que nós estamos vivendo uma nova era, uma nova fase da natureza, a fase do raciocínio, do desenvolvimento do raciocínio. Então essa fase começou em 1935, a nova fase da natureza, e é preciso que o ser humano refreie um pouco esse livre-arbítrio que nós tínhamos, e temos ainda hoje, para que ele tenha um pouco, viva um pouco melhor, desfrutando das leis da natureza. Porque nós criamos guerras e confusões por causa do livre-arbítrio, esse livre-arbítrio que nos levou ao caos. Mas, como eu disse, todos nascem iguais, mas que o ser humano abusou dessa liberdade, que é um imperativo da natureza, a liberdade. Então, o ser humano já nasce com a liberdade, a natureza deu, mas o ser humano abusou. Então, temos realmente que frear, e esses dogmas, essas doutrinas foram muito boas, porque deram um freio no ser humano, e o ser humano ele passou a viver mais com medo, vamos dizer, não vou fazer isso, não, senão eu vou para o inferno. Aí, isso deu um certo freio, mas mesmo assim, continua ainda essa violência tumultuando tudo por causa desse livre-arbítrio. Então, se faz necessário que o ser humano se conscientize que ele não é dono aqui de nada, nós não somos dono de nada, e ele procure a cultura racional dos livros do Universo Desencanto, procure se conhecer, que é um conhecimento natural, que não é contra nada, não é contra religião, doutrina, nem filosofia, não, você pode continuar na sua religião, como você quiser, sua filosofia, mas estude a cultura racional, que você se conscientize quem você é, e procure viver uma vida realmente de equilíbrio, de concórdia e fraternidade. É isso aí, minha gente. Muito bem, seu Bonicval. Agora eu convido a Ângela para responder a próxima pergunta. Como a cultura racional interpreta a natureza da realidade? Qual é a nossa realidade? O que é realidade? Não é verdade? Por quê? Porque a minha realidade, enquanto estudante de cultura racional, não é mais a realidade de quando eu não era estudante de cultura racional. Então, veja aí, meus caros amigos, né, que a nossa realidade individual, ela já diverge por si. Dirá a realidade de mim para ti e para tantos e tantos outros seres humanos, não é verdade? Cada um tem a sua realidade. E isso prova que essa realidade aqui não é a nossa realidade natural, não é verdade? Por quê? Porque aqui tudo é passageiro, né? Tudo aqui passa, não é o nosso natural, né? E por isso tudo acaba. Acaba o que é bom, acaba o que é ruim. Tudo acaba, né? Então, a cultura racional, ela traz aí essa realidade da natureza verdadeira, da nossa natureza, quanto seres que deu causa a isso aqui, a todo esse universo que nós conhecemos, né? Então, a cultura racional, ela traz esse conhecimento e aí a gente passa a conhecer, de fato, quem é a natureza. O que é que ela está fazendo aqui, e o que ela fez, o que está fazendo e o que fará. E quando a gente começa a compreender, a entender
a apropriar desse conhecimento de quem é a natureza, meus caros, meus caros, aí a gente adentra de fato na realidade. Por quê? Porque a gente vai estar recebendo as orientações precisas e necessárias para o nosso bem bom viver aqui, na realidade desse mundo, que é, volto a dizer, passageiro. Portanto, a cultura racional, ela deixa muito claro, numa linguagem simples, para todos, do menos letrado ao mais letrado, que a nossa realidade não é essa. Portanto, é abrir o livro, começar a estudar e, de fato, entrar na realidade da natureza, da vida que fez as nossas vidas. É com você, Madá. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vive a humanidade por viver desconhecida de si mesmo, em conflito consigo mesmo, com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. Porque desconhece. Desconhece que a energia vivendo com medo, assombrado com uma guerra nuclear. Deus não vai consentir que o mundo é de Deus, e por isso todos têm raciocínio, não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. Salve o reinado da primavera, salve o reinado das flores. Natureza que refloresce com sua grandeza, demonstrando seu valor natural com o brilho das flores. As flores representam muito alegria e amor. As flores representam saúde e harmonia. As flores representam com seu perfume festas, fantasias. As flores todas em festas vibrando. É isso aí, gente. É isso aí, meus queridos internautas. Meus caros ouvintes da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, já de volta para darmos continuidade, ok? Então agora eu convido o Antônio para responder a próxima pergunta. Como a cultura racional explica a existência do mal no mundo? É isso aí, Madá. Mas antes de respondermos a nossa pergunta, gostaríamos de esclarecer ao nosso público e aos nossos ouvintes que tivemos uma mensagem do senhor Manuel Jacinto Coelho, porta-voz do mundo racional na Terra, aparelho do racional superior, quem ditou as mensagens contidas no livro Universo em Desencanto. E agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, Madá, eu vou até repetir, como a cultura racional explica a existência do mal no mundo? Pois muito bem, minha gente, a cultura racional nos esclarece que este mundo no qual vivemos é um segundo mundo. Este universo, esta galáxia térrea, é um segundo mundo, sendo por isso um antimundo. Por quê?
porque antes da existência dessa galáxia térrea, desse universo, existe o primeiro mundo, o mundo que deu consequência a este segundo mundo por um processo de transformação natural da natureza. Então, como passou a surgir o mal ou a existir o mal neste segundo mundo? Isto aconteceu quando houve a transformação da parte do mundo racional que não estava pronta para entrar em progresso, e esta parte foi progredida por uns tantos racionais, fazendo uso da liberdade que tinham e do seu livre arbítrio. Então, esta parte, por não estar pronta para entrar em progresso, entrou em processo de desequilíbrio. E, a partir daí, houve o início da transformação, deformação, degeneração e enfraquecimento desta parte, pois, a partir daí, a energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita, se dividiu, com o passar dos tempos, em duas energias: a energia elétrica da água e a energia magnética da terra. E estas duas energias, por serem duas energias degeneradas, deformadas, poluídas e enfraquecidas, não têm consistência e não tiveram consistência para manter o equilíbrio existente lá no mundo racional. Equilíbrio este que perdemos com o progresso na parte racional que não estava pronta para entrar em progresso. Então, o mal existe aqui porque a energia racional se dividiu em duas, em elétrica e magnética. E o que nós chamamos de mal é exatamente o fato dessa energia estar dividida e ela estar fora do seu estado natural. Mas retornando ao seu estado natural, termina o mal. É isso, Madá, continua daí. E agora eu convido a Ângela para responder a próxima pergunta, ok? Como a cultura racional vê a relação entre o indivíduo e o coletivo? É verdade, né? Nós vivemos em sociedade, nós somos coletivos, porém, somos individuais, não é? Então, a cultura racional, ela diz para a gente que nós perdemos a nossa individualidade, nós ficamos fragmentados energeticamente, não é? Então, a gente precisa agora voltar a ser um. Meus caros, nós precisamos agora nos conhecer e unirmos as nossas partes, as nossas partículas que estão aí fragmentadas, né? Elas estão aí dentro dessa natureza elétrica e magnética, né? Então, assim, nós estamos voltando a nos recompor quanto indivíduos, né? E aí, nessa questão, né, que como nós falamos aqui, que somos fluídicos, o nosso fluido ele vai sendo tratado e nós vamos nos tornando inteiros. Não haverá mais essa dualidade, né? Nós passaremos, então, a ser uns. E isso é uma grandiosidade que a cultura racional, ela nos traz, né? Por quê? Porque chegou a fase de conhecer a si mesmo. E quando eu me conheço, né, eu vou me entender quanto ser uno dentro desse coletivo. E a natureza que está aí desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade faz com que todo coletivo
evolua junto com ela. Portanto, meus caros ouvintes, meus caros amigos, não é? A cultura racional, ela prova e comprova que nós somos feitos de 7 partes, mas de que agora nós vamos nos tornar unos. Isso é um brilhante, não é? Isso é uma grandiosa revelação, compreender a si Legal. e aí compreender todo esse coletivo, porque aí nós passamos a nos entender e assim a gente passa a entender ao outro. De novo, não tem problema. É isso aí, meus caros ouvintes. Estamos com um pequeno problema, como dá para ver, né? Mas vamos dar continuidade. Eu vou convidar Antônio para as considerações finais, ok? É isso, minha gente. Estamos chegando ao final de mais um programa e que pedimos a todos que nos estejam ouvindo, né, que prestem muita atenção em todas as falas, em todas as divulgações que nós fizemos aqui. Tá? É preciso esclarecer à humanidade que nós estamos aqui nesta galáxia térrea, vivendo aqui nesta galáxia térrea, mas nós não somos daqui, desta galáxia térrea. Então somos de onde? De outra galáxia diferente desta Terra? Não. Nós somos originários do mundo racional, um mundo puro, limpo e perfeito, e que está ao alcance de todos nós através do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que a gente sempre lembra aqui, a todos, que pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, minha gente, e desenvolver o nosso raciocínio através da leitura dos livros Universo em Desencanto, o qual eu recomendo a vocês e convido vocês todos a conhecerem. Madá, é com você, continua daí. É isso aí, é com você, Ângela. Meus caros amigos, meus caros ouvintes, né? Nós estamos aí na alvorada racional, a ordem do dia, né? Universalmente, né? Nós estamos aí acompanhando a evolução da natureza, né? Nós estamos acompanhando toda a evolução que ela tem feito para o animal racional que somos nós, que temos aqui a faculdade de raciocinar por estarmos desenvolvendo a máquina do raciocínio. Então, hoje, né, o programa Bom Dia Racional, Sintonia Racional, trouxe aí esse diálogo sobre a cultura racional, a relação, né, do indivíduo, né, do coletivo, do corpo, da mente, do propósito da vida. Então, nós estamos aqui conversando com vocês, né? Nós estamos aqui dialogando um pouco dos estudos que nós estamos fazendo, né? Porque o que é bom, a gente divide. Portanto, meus caros ouvintes, né? Nós estamos aqui agradecidos pela companhia de vocês, né? Pelas perguntas que estão sendo trazidas para nós. Podem deixar suas perguntas lá, né? Pelo Facebook, lá no canal, né, pela TV e Rádio Brasil de Alagoinhas, né, ou então entrar direto, né, para conversar com a gente, deixa lá no Facebook, cada um de nós tem o seu privado. No Face é só nos procurar que vai nos encontrar. Também pode deixar suas perguntas lá no canal do YouTube, né, então participe conosco dessa construção, né, dessa construção do saber racional, que esse saber faz com que a gente possa ter aqui na matéria o entendimento de quem sou, de onde vim, para onde vou, como vou, e tudo que está acontecendo dentro dessa coletividade da construção dos saberes humanos. Portanto, gratidão a todos que nos acompanham, né? Gratidão às forças poderosas do universo, gratidão ao verdadeiro Deus,
que aqui está conosco, né, e que está a nos orientar, né, chamando a atenção de toda a humanidade para conhecer a si mesmo e conhecer assim o nosso mundo de origem. Então, saudações racionais mais uma vez, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, se assim a luz da divina providência nos permitir. É com você, Madá. Antônio, deseja falar? Não, Madar, dá prosseguimento no programa. Estou com um problema na câmera, mas dá prosseguimento. Tá certo. Ok, seu Bônus, agora é com o senhor. Pois é, minha gente, nós queremos frisar bem que esse programa é um programa de divulgação da cultura racional. Ele se destina exclusivamente, única e exclusivamente, divulgar o conhecimento racional do livro Sono, Versos e Encantos. Esse é o nosso dever, é o nosso lema, para nós andarmos de mão dadas, e quem quiser procura o livro Versos e Encantos, porque nós não somos professores, somos estudantes da cultura racional. Então, todo estudante ele pode ter 10, 12, 40 anos de cultura racional. Ele não é professor, ele é um estudante dessa cultura. Então, a cultura racional é um conhecimento natural que chegou à Terra a partir de uma evolução da própria natureza, como foi falado aqui no programa. Teve que haver essa evolução para quebrar um pouco essas algemas que o ser humano estava preso da sua ignorância, e surgiu uma cultura onde ele tivesse condição de absorver esses conhecimentos, porque por isso que o ser humano ele é bicho, mas ele é racional ao mesmo tempo. Então foi preciso a natureza trabalhar milhões e milhões de anos para quebrar essas travas que o ser humano tinha da ignorância. E surgiu a fase racional e a cultura racional com a fase racional para completar o ciclo do ser humano, ele se completar como racional e viver uma vida plena de equilíbrio, fraternidade e concórdia. Então é isso aí, minha gente. Cultura racional, Versos e Encantos, e bom sábado a todos, e muito obrigado pela audiência, e até a próxima, se possível assim for. Salve! Isso aí, seu Bônus. Agora é com você, Orlando. Então, o estudo da cultura racional é substancial importância para a continuidade do progresso de evolução humana, que fornece resposta às questões ainda sem solução, como a violência e a distanciamento entre as pessoas, os problemas ambientais e a definição da nossa origem, entre outros. É claro que estudar a cultura racional não exime quem quer que seja do saber humano, o que seria impossível, até porque ela é a continuidade de todos os ramos do saber. Esse brilhante cultural é para a humanidade, pois utiliza linguagem simples. Todos têm o direito de ter acesso ao saber sobre a sua verdadeira origem. Desenvolver o seu raciocínio é desfrutar de uma vida harmônica e equilibrada. Desejo um bom fim de semana para nossos ouvintes, internautas e colaboradores e a equipe do Sintonia. Bom dia e salve. É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas. Então, chegamos a mais um término do programa Sintonia Racional, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos, infelizmente isto acontece, né? Mas prosseguimos. Então, um abraço a todos, um ótimo final de semana para todos e gratidão a todos, ok? Salve! E até o próximo, se assim a luz da divina providência nos permitir. Salve, salve. Bem além do horizonte, uma porta se abriu.